Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este vídeo. E hoje eu quero falar sobre duas palavras muito poderosas e a maioria das pessoas elas não conhecem o poder delas. E elas continuam repetindo algo, muitas vezes na forma negativa. Essas duas palavras que eu quero falar é a palavra eu sou. Talvez você já tenha dito, talvez você já tenha até falado algo que depois dessas duas palavras vem algo negativo. Então eu sinto muito informar que tudo aquilo que a gente fala depois delas, ela é acrescentada no nosso ser. Isso aí, se você procurar no YouTube, você vai ver o poder do eu sou, né? Das palavras. Inclusive, tem muitas pessoas que falam especificamente sobre isso. Mas essas duas palavras, quando eu costumeiramente falo, por exemplo, se eu digo eu sou forte, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus em mim é, porque esse é o significado dessas duas palavras. Deus em mim é. E eu gosto de dizer também que Deus em mim faz, Deus em mim pode. Então, tudo isso é acrescentado no meu ser. Então, geralmente as pessoas falam, eu sou forte, eu sou saudável, eu sou poderoso, eu estou empoderado ou empoderada. Então, tudo isso vai ser acrescentado no seu ser. Quando eu digo a palavra eu sou, como eu falei, eu estou falando Deus em mim é. Quando eu digo estas duas palavras e acrescento algo negativo, eu estou dizendo que Deus é. Porém, quando é do lado negativo, a única pessoa que vai sofrer com as consequências disso sou eu mesmo. Então, como eu escutei um dia a pessoa falando, eu sou diabética. Então, não é que. Então, você poderia traduzir, então Deus em mim é diabético? Não, Deus não é, porque Deus é perfeição e harmonia. É o eu sou o que sou. Agora, quem vai ter as consequências dessas palavras é apenas eu, a minha carne, é apenas a minha pessoa. Então, se eu não tenho e eu começo a falar esse tipo de coisa, a vibração começa a reverberar nessa sintonia. Se eu já tenho, o que que acontece? Vai potencializar isso e às vezes aquilo que está tranquilo, está equilibrado, acaba ficando em descontrole. Por quê? Porque eu sempre afirmo, eu sou diabético. Então, aquilo começa a reverberar em uma sintonia mais alta. Todo mundo sabe que quando eu estou vibrando numa sintonia mais alta, seja uma sintonia boa ou ruim, e nesse caso, essa sintonia vai se conectar com algo que vai potencializar aquilo que eu estou falando. E quando eu falo com sentimento, e aí sim, isso começa a acontecer na minha vida. Então, se você costumeiramente fala eu sou e coloca uma palavra mais negativa, lembre-se disso que eu estou falando. Procure não falar na questão negativa, sempre na questão positiva. Então, eu sou forte, eu sou cuidadoso, eu sou organizado. Então, tudo isso a gente coloca dentro do nosso ser de maneira muito mais saudável, onde você vai reverberar tudo isso de uma forma mais perfeita e mais harmônica, ou seja, de acordo com a presença eu sou, com a fonte criadora de tudo que é. Então, eu digo, eu sou forte, eu estou dizendo, Deus em mim é forte. Eu sou organizado, Deus em mim é organizado. E você começa a praticar isso conforme aquilo você está falando. E quando você está falando algo que é negativo, eu sou um burro, como uma vez um amigo falou. Ou seja, o que que ele está dizendo? Deus em mim é burro. Então, tudo que é negativo é uma mentira que eu estou dizendo. Porque isso, na perfeição e harmonia de Deus, não existe. Então, isso é uma mentira que eu estou falando sobre o eu sou, a presença divina. Logo, tudo aquilo que eu estou falando acaba ocasionando as coisas negativas na minha própria pessoa. Então, se eu começo a falar isso todos os dias, com aquela emoção, que eu sou isso, que eu sou aquilo,
aquilo começa a reverberar em mim e eu acabo praticando aquilo, porque vai se formando um caminho neural na minha mente que eu acabo sendo conduzido a isso. Então, aqui vai a minha orientação. Toda vida que você falar algo, fale no contexto positivo. Inclusive, quando você disser eu sou o que sou e tudo que sou. Por isso, fale sempre dessas duas palavras poderosas. Eu sou. Tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um comentário e, se possível, compartilhe. Um forte abraço e até mais.